Salve, salve, meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor de matemática da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos aprender a ideia de equação e função exponencial. Vamos lá! Então, pessoinhas, como eu disse no começo do vídeo, a gente vai entender a ideia de equação exponencial e função exponencial, tá? A aula está dividida, você pode passar o mouse aqui na linha do tempo do YouTube, que está dividido onde está a parte de equação e onde está a parte de função exponencial. É importante que para essa aula e também para a aula de log, você tenha uma base muito boa de potenciação e de radiação, que é uma parte do conteúdo de matemática básica. Se você não se lembra ou se você nunca ouviu falar desses nomes, ou se você já ouviu falar e só quer recordar esse assunto, clica aqui no card, que é essezinho que fica aqui no canto, tá? Eu deixei 2 vídeos que tem aqui no canal sobre essa parte de potenciação e radiação. Quando eu for usar essas propriedades, eu sempre vou colocar no canto qual a propriedade que eu estou utilizando para ficar mais claro para você, mas é importante que você tenha uma base, faz um resuminho, cola na sua parede e deixa aí do lado para você poder utilizar. Vou pedir também para você se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você sabe que é um pré-vestibular, ou está no ensino médio e está com dificuldade nesse conteúdo, ou também que vai prestar algum concurso público que tem a parte tanto de equação exponencial quanto de função exponencial, tá bom? E para finalizar, sempre toda aula que eu tenho aqui no canal eu deixo uma lista de exercícios e essa não vai ser diferente. Essa lista se encontra no link do Telegram, tá? Clica aqui, tá na descrição esse link. Clica que você vai ser direcionado lá para esse canal do Telegram e lá já tem várias listas de exercícios que vocês podem acompanhar. Tem uma de análise combinatória, mais para frente a gente vai ter aula de arranjo e combinação, que eu vou acabar utilizando essa lista. E sobre essa lista de exponencial, tá, de função e equação exponencial, eu vou fazer a resolução dela e vai sair nas próximas semanas aí, então fique esperto aqui no canal também, beleza? Vamos lá então. O que é a ideia da equação exponencial? Você já deve ter visto falar equação do primeiro grau, equação do segundo grau, sistema de equações. Todas elas têm alguma definição que caracteriza aquela equação. E aqui não vai ser diferente. Quando a gente fala em equação exponencial, será uma equação exponencial quando a gente tiver uma potência e nesse expoente está a nossa incógnita. O que é incógnita? É o valor que você está procurando. Então veja aqui, ó, 2 elevado a x que é igual a 16. Tudo isso é minha potência, o 2 é chamado de base, o x é o expoente e aqui está a nossa incógnita, que é o valor que a gente vai procurar, que daqui a pouco é a parte da raiz ou a solução, tá bom? A b e a c é a mesma coisa, ó. Veja bem, 2 elevado a y mais 2 elevado a y mais 1, que é igual a 96. Quando eu olho para o y, a minha incógnita, que é o valor que a gente vai procurar, que está no meu expoente, assim como 9 elevado a x mais 6 vezes 3 elevado a x menos 27, que é igual a 0. O x é incógnita, que é o que a gente vai procurar como sendo a raiz ou solução dessas equações, tá bom? Quando a gente fala nisso daqui, ó, raiz ou solução da equação, o que é isso? É o valor que você está procurando, o valor numérico de x, de y, de z, não importa a incógnita que você está utilizando, tá? De tal forma que quando você substituir esse valor ali, ele vai tornar aquela equação em uma igualdade numérica. Como assim? Olha para esse primeiro exemplo aqui. Existe um valor específico que eu substituo aqui no valor do x, tal que quando eu fizer 2 elevado a esse número, vai dar 16. A mesma coisa acontece para essa e para esta. Existem valores específicos que eu substituo no valor do y e do x, que quando eu fizer todas essas operações dá 96, e quando eu fizer todas essas operações, isso aqui vai chegar em 0. Como em contra vai ser o próximo passo, mas vamos entender o que significa essa raiz e essa solução aqui nesses exemplinhos. Ó, x igual a 4 é raiz dessa equação, 2 elevado a x que é igual a 16. Por quê? Porque a gente precisa pensar na definição. Ó. Quando eu substituo esse valor no lugar do meu x, no lugar da minha incógnita, ele vai transformar essa equação numa igualdade numérica. Mas o que significa isso? Pego o 2 elevado ao valor que eu coloquei como raiz ou solução aqui, ó, 2 elevado à quarta. O que significa esse 2 elevado à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 de novo dá 16. Então, quando eu faço essas operações, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 16. Então, quando eu peguei o x igual a 4, substituí aqui, tornou em uma igualdade numérica. O mesmo acontece aqui, ó.
y igual a 4 é a raiz ou a solução de toda aquela equação. O que significa isso? Significa que quando eu pegar aqui, ó, 2 elevado a 4 mais 2, mais 2 elevado a 4 mais 1, fizer todas essas operações, eu preciso chegar em 96. Veja só, 2 elevado a 4 mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta, mais 2 elevado a 4 mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a quarta, perdão, 2 elevado a quinta. Quando eu faço 2 elevado a sexta, vamos pensar no 2 elevado a quinta, ó. Eu sei que 2 elevado a quarta é 16, 2 elevado a quinta eu multiplico por 2, então esse dá 32. Se o 2 elevado a quinta é 32, eu multiplico por 2 para chegar no 2 elevado a sexta, que é 64. Então aqui vai ficar 64 mais 32, que quando eu fizer essa operação, eu chego em 96. E para finalizar, a última parte aqui, ó. Por que x igual a 1 é a raiz ou solução dessa equação? Porque quando eu faço a operação, ó, 9 elevado a 1 substituindo, mais 6 vezes 3 elevado a 1, menos 27, realizando todas as operações, a gente vai chegar em zero. Veja bem, ó, 9 elevado a 1 é o próprio 9. 3 elevado a 1 é 3. 6 vezes 3 dá 18. Então fica 9 mais 18 menos o 27. Quando eu faço 9 mais 18 dá 27. 27 menos 27 dá 0. Tá bom? Então se perguntar, ó, determine a raiz ou a solução, ele está procurando esse valor. É claro que aqui está pronto, né? Eu já sabia qual que era. O que a gente vai ver agora é como que resolve essas equações exponenciais através de 4 exemplos, tá bom? Os dois primeiros são os mesmos raciocínios, a gente vai utilizar suas propriedades, e nas outras a gente vai precisar utilizar a ideia da fatoração ou de uma incógnita auxiliar que a gente chama, tá bom? Então vamos lá para essa partezinha agora. Então vamos à parte principal da equação, que é entender como é que a gente resolve essas equações exponenciais, tá? Primeira coisa, resolver uma equação exponencial é determinar a raiz dela, ou seja, a solução, o valor do x, do y, da incógnita que nós estamos procurando. A ideia principal que consiste nisso é você pegar duas potências e deixar elas na mesma base, tá? Utilizando a ideia da fatoração. A partir do momento que você deixou na mesma base, você pode igualar os expoentes, aí você vai encontrar a solução daquela equação exponencial, tá bom? É só importante ressaltar que sempre essa base aqui, ó, ela vai ser um número diferente de 1 e maior que 0, e essa mesma condição vai ser válida para quando a gente estudar a parte de função. Então eu vou pegar os mesmos exemplos, exceto esse B aqui que é um pouquinho a mais, porque a gente vai trabalhar com as propriedades, para a gente entender como que eu encontrei aquele x igual a 4, aquele y igual a 4, ou aquele x igual a 1, tá bom? Então a primeira parte aqui, ó, 2 elevado a x que é igual a 16. O que eu falei para vocês? A ideia é pegar as potências e deixar na mesma base. Então eu vou pegar o número 16 aqui e eu vou fatorar ele, ó, que é dividir pelos números primos lá. Então eu vou dividir por 2, aqui vai ficar 8, vou dividir por 2 dá 4, vou dividir por 2 dá 2 e ainda divisível por 2, que fica 1. O que significa isso? Significa que esse 16 eu posso realizar o produto entre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o equivalente a 2 elevado à quarta. A partir do momento que eu fiz isso, ó, então esse 2 elevado a x, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Deixei na mesma base, então o que eu posso fazer? Ó, igualar os expoentes. O que você conclui então? Ó? Que, portanto, o x é igual a 4. O que significa isso? Quando eu pego o x igual a 4, substituo aqui, isso dá 16, beleza? Vamos pensar nessa segunda aqui. O raciocínio é o mesmo, só que a maneira de deixar na mesma base, a gente vai utilizar mais fatoração e mais as propriedades, que é aquilo que eu falei para vocês assistirem a aula que está aqui no card, tá bom? Sempre quando eu olhar para uma equação, a primeira coisa que você vai fazer é deixar na mesma base. Então, eu vou pegar tanto 25 quanto o meu 625 e eu vou fatorar eles. E aqui, aliás, não é 625, e sim 125, porque senão vai dar 5 e aí fica mais fácil de fazer, tá? Muda aí para 125. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o 125 e vou fatorar ele. Não é divisível por 2 porque não é um número par, não é divisível por 3 porque a soma dos algarismos aqui não dá um múltiplo de 3, ele é divisível por 5, ó, que vai dar 25, que também é divisível por 5, que dá 5, que também é divisível por 5, que dá 1.
Então, no lugar do 125, eu vou colocar 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5 aqui, que apareceu na fatoração, ó. Então, vai ficar raiz quarta de 5 elevado ao cubo. E no lugar do 25, você não precisa fatorar de novo, ó. Ele está aqui. É a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao meu x. Primeira coisa que eu vou fazer é arrumar esse lado esquerdo aqui, ó. A gente tem uma propriedade lá, na verdade é um caso particular da potenciação, que é o seguinte. Quando eu tenho a elevado a menos n, eu vou inverter essa fração aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o número 1. Se o expoente está negativo, eu posso inverter trocando o sinal do meu expoente, tá? Sempre quando tiver uma multiplicação ou uma divisão, você pode fazer isso. Eu posso pegar o número que está embaixo e jogar ele para cima, ou o número que está em cima e jogar ele para baixo, desde que eu troque o sinal deste expoente. Então aqui eu vou fazer isso, ó. Como eu tenho 1 sobre 5 ao quadrado, eu vou pegar esse 5, jogar ele para cima, vai ficar 5 elevado a menos 2. E eu dividido por 1 aqui, não tem nem como colocar, não precisa, tá? Então tudo isso elevado a x, que é igual a quanto? Isso aqui só copia, já já a gente muda. Arruma aqui agora, ó. Veja bem. Nós temos a seguinte propriedade. Se eu tenho uma potência e tudo isso está elevado a um expoente, que é este caso que está acontecendo, você vai manter a base e multiplicar o expoente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou manter minha base, que é o número 5, e fazer o produto menos 2x. Tudo isso é igual a raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Chegou nessa parte, vamos arrumar isso daqui agora, tá? E aí a gente vai relacionar a parte de radiciação com a potenciação. Se a gente tem uma raiz enésima de 1a elevado a m, o que vai acontecer? Você vai manter a sua base, que é o a, esse mzinho ele vem aqui para o numerador do expoente, e esse índice ele vem para o denominador do expoente, tá? Então se eu comparo, ó, essa partezinha toda com isso daqui, o 5 é o meu a, o 3 é o meu mzinho e o 4 é o nzinho. O que eu faço então? Ó? Vamos só mexer do lado direito aqui por enquanto. Ó. 5, o 3 vem para cima e o 4 vem para baixo. E aqui desse lado tá pronto. Ó. Chegou aqui, o que eu faço agora? Vem para a parte principal. Ó. Se a base é igual, o que eu posso fazer? Igualar os expoentes. Então o que nós podemos analisar aqui? Que menos 2x é igual a 3 sobre 4. O menos 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Quando ele passar dividindo, ele passa multiplicando esse 4 aqui. Então, x é igual a menos 3 sobre 8. Portanto, o valor que eu substituo aqui, no lugar aqui do x, que é 1 sobre 25 elevado a menos 3 sobre 8, faça as operações necessárias e isso vai chegar em raiz quarta de 125, tá? Esses são os exemplos mais simples que vão aparecer. É claro que a gente precisa fazer uso da propriedade, obviamente, tá bom? Mas aí faz aquilo, faz um resuminho, deixa num canto, vai olhando e com o tempo você vai decorando. A gente vai ver um terceiro exemplo ainda e ainda um quarto exemplo, que são tipos diferentes de equações que podem aparecer. Vamos lá. Nesse terceiro exemplo aqui, eu vou resolver ela de duas maneiras. Aí você pega e fica com o que você se sentir mais confortável, tá? Só que nas duas, a gente vai fazer o uso das propriedades de potenciação. Essa daqui, a gente vai utilizar tantas propriedades como eu já citei, com a ideia da fatoração. E na segunda maneira, a gente vai fazer o uso da variável auxiliar, que é fazer uma substituição de variável lá, mas não é nada demais, tá bom? Essa segunda maneira a gente vai utilizar também no quarto exemplo que eu trouxe para a gente fazer. Então vamos pensar nisso aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a y mais 2, mais 2 elevado a y mais 1, que é igual a 96. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é que não existe propriedades para potenciação que tem uma soma ou uma subtração entre as potências, tá? Entre os expoentes tem, que é o que a gente vai fazer, ó. Então, se você se lembrar, nós temos a seguinte propriedade. A elevado a n vezes a elevado a m, que é igual a elevado a n mais m. Onde a gente vai utilizar essa propriedade? Aqui, ó. Por quê? Eu posso vir tanto daqui para cá como voltar, que é o que a gente vai fazer. Então, se eu tenho, ó, uma soma, eu posso separar as potências aqui em uma multiplicação. Então, fica 2 elevado a y vezes 2 elevado ao quadrado mais 2 elevado a y vezes 2 elevado a 1. E tudo isso é igual a 96. Quando eu chego aqui, eu vou observar o seguinte, ó. O 2 elevado a y, ele é um fator comum.
Se ele é um fator comum, eu posso colocar aquilo lá em evidência e transformar a soma, no caso, em uma multiplicação. Então, o que você faz? Você vai pegar o 2 elevado a y e vai abrir um parênteses. Se você tirou o 2 elevado a y, sobra o 2 ao quadrado aqui dentro. Ó. Então, coloca ele. Mas, se eu tirei o 2 elevado a y, sobra o 2 elevado a 1. E tudo isso é igual a 96. Quando eu olho para isso daqui, eu posso fazer agora. Ó. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, e 2 elevado a 1 é 2. Então aqui vai ficar 2 elevado a y de 4 mais 2, que é igual a 96. 4 mais 2 dá 6, então tudo isso fica que 2 elevado a y vezes 6 é igual a 96. Esse 6, ele é independente do valor aqui do y. Então se ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, que 2 elevado a y é igual a 96 dividido por 6. 96 dividido por 6 dá 16. E aí, cai no primeiro caso que nós resolvemos da alternativa A. 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então isso aqui fica 2 elevado a y, que é igual a 2 elevado à quarta. Portanto, y é igual a 4, tá bom? Aí, acabou. Primeiro método, utilizou a ideia da fatoração. O segundo, a gente vai começar da mesma maneira, ó. Vou utilizar essa propriedade aplicando aqui para poder separar os dois. Então vai ficar o seguinte, 2 elevado a y vezes 2 ao quadrado mais 2 elevado a y vezes 2 elevado a 1, que é igual a 96. A mesma coisa. Aqui que a gente faz a substituição agora. Ó. O que a gente vai fazer? Eu vou chamar tudo isso daqui, todo esse 2 elevado a y, de t, tá bom? Poderia ser x, poderia ser a, não importa o que seja. Vou chamar de t. Então, ó, considere o 2 elevado a y como sendo t. Então, onde tiver 2 elevado a y, eu vou chamar de t. Ó. Então, aqui vai ficar t vezes 2 ao quadrado mais t vezes 2 elevado a 1, que é igual a 96. 2 ao quadrado dá 4, então fica t vezes 4, que dá 4t mais t vezes 2 elevado a 1 dá 2t, e tudo isso é igual a 96. Aqui vai ficar, ó, pode somar, vai ficar 6t, que é igual a 96. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo, e aí vai ficar 96 dividido por 6, que dá 16. Mas esse daqui é o valor do meu t. Eu não quero o valor do t, eu quero o valor do x, ou do y, perdão. E aí você precisa lembrar disso aqui, ó, que você chamou 2 elevado a y de t. Se eu chamei o 2 elevado a y de t e eu sei que o t é igual a 16, então vai cair aqui, ó, 2 elevado a y, que é igual a 16, e aí é só repetir essa resolução aqui. Portanto, nós temos que o y é igual a 4. Independente do caminho que você adotar para resolver, o resultado vai ser o mesmo. É claro que só toma cuidado com as propriedades que você está utilizando, tá? Em cada caso, eu recomendo que você utilize todas as propriedades primeiro, para depois utilizar a ideia da fatoração ou a ideia da substituição algébrica, tá bom? Falta um último exemplinho para a gente terminar a parte lá de todas as equações que podem aparecer, e aí a gente vai para a parte de função, tá bom? Vamos lá. Nessa última equação, nós vamos fazer igual à segunda parte lá do exemplo anterior. A gente vai utilizar a ideia da substituição algébrica, tá? E sempre ela é meio batida. Veja bem, ó. Eu tenho 9 elevado a x mais 6 vezes 3 elevado a x menos 27. Geralmente, quando aparece aqui, por exemplo, 9 elevado a x e a outra está 3 elevado a x, é porque esse cara eu consegui escrever como sendo 3 ao quadrado. Pode ser que apareça também, ó, 16 e 4 aqui. Pode ser que apareça 25 e 5, ou 100 e 10, e assim por diante. Quando aparecer nesse raciocínio, quando aparecer esse modelinho, você vai utilizar essa ideia agora que eu vou acabar explicando, tá? Então, a primeira coisa, eu vou trabalhar só com 9 elevado a x aqui no canto do quadro, para a gente conseguir reescrever ele de outra forma. Então, veja bem, ó, 9 elevado a x. Eu sei que o 9 é o equivalente a 3 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 3 ao quadrado, tudo isso elevado a x. Lembre-se da seguinte propriedade, ó. Quando a gente tem lá a elevado a n, tudo isso elevado a n, falei ao contrário, né? A elevado a n, tudo isso elevado a n, a gente faz o quê? O produto entre os meus expoentes. Então veja só que interessante. Se eu escrevo dessa forma que está aqui, ou se eu escrevo
dessa forma aqui, elas são equivalentes, porque ó, se eu pego e faço o produto, vai ficar 3 elevado a 2x. Se eu pego e faço aqui, vai ficar x vezes 2, que também dá 3 elevado a 2x. Então não faz diferença. O que a gente pode concluir então? Que o 9 elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a x ao quadrado. Então vamos reescrever essa equação aqui, ó. Então vai ficar 3 elevado a x, tudo isso elevado ao quadrado, mais 6 vezes 3 elevado a x, menos 27, e tudo isso é igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque apareceu o 3 elevado a x. Agora que entra a substituição algébrica, ó. Você vai chamar aqui o 3 elevado a x de um número t. Então considere 3 elevado a x igual a t. Se 3 elevado a x igual a t, aqui vai ficar como? Ó? T elevado ao quadrado mais 6 vezes o número t menos o meu 27, que é igual a zero. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Resolve a equação do segundo grau, muito provavelmente você vai encontrar duas, uma ou nenhuma solução real. E depois você volta para cá e faz a substituição, ó, porque lembra que sempre eu estou procurando, nesse caso, o valor do x. Então aqui eu vou encontrar o valor para t, depois eu volto para isso e eu faço a substituição, tá? Então vamos utilizar aqui, ó, soma e produto, tá? Lembra que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Quem que é a, b e c? A aqui nesse caso vale 1, o b vale 6 e o c vale menos 27. Então, ó, a soma aqui das raízes de t vai dar menos b sobre a. B vale 6, então fica menos 6 dividido por a, que vale 1, que dá menos 6. Então a gente está procurando dois números que dá menos 6, e o produto entre essas duas raízes é c sobre a. C vale menos 27, a vale 1, então aqui fica menos 27. Os dois números que a gente está procurando então, ó, multiplicação dá menos 27 e a soma dá menos 9, dá menos 6, já falei aqui, quem que é? Menos 9 e 3, quando eu faço a multiplicação do menos 27, menos 9 mais 3, quando eu faço essa soma aqui dá menos 6, tá bom? Então nós temos duas raízes aqui, ó. T, que eu vou chamar de T1, que é o meu 3, e o T2, que eu vou chamar aqui de menos 9. Mas não é o T que a gente está procurando, certo? Quem que nós estamos procurando? O 3 elevado a x, que é igual a T. Então a gente vai chegar aqui, ó, que 3 elevado a x é igual a 3, que é a primeira solução. Como aqui já está igual, logo a gente conclui que o x é igual a 1 e a gente tem aqui a primeira solução. E o outro quem que é? 3 elevado a x, que é igual a menos 9. Sempre quando der um valor negativo, aqui a gente não vai ter solução. Por quê? 3 elevado a x sempre é um número positivo, certo? Eu não tenho nenhum valor aqui que eu substitua no lugar do x, tal que eu torne esse cara negativo. Eu só posso inverter quando o expoente é negativo, tá? Então sempre quando você pegar uma equação dessa forma, em que o a ele é um número positivo e diferente de 1, lembra que a gente está na definição lá, ele sempre será um número maior que zero. Por esse motivo, a gente descarta essa solução aqui. Sempre vai acontecer isso? Não. Se tivesse dado 9 positivo, aí você continua resolvendo, tá? Se tivesse dado 27 ou qualquer outro número positivo, você pode resolver, diferentemente do valor aqui da restrição, beleza? Então vamos entender agora a ideia da função exponencial, tá? Então toda função exponencial aqui vai ter o domínio nos números reais, o contradomínio também nos números reais, tal que a lei de formação dessa função é a elevado a x. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui 2 elevado a x, nós temos aqui meio elevado a x, nós temos aqui raiz quadrada de 3 elevado a x. Esse azinho, ele é um número real. As únicas restrições que nós temos é que ele seja lá um número diferente de 1 e também sempre seja um número positivo, tá? O que é importante você pensar? Como é que é a curva, como é que é o comportamento dessa função exponencial no nosso plano cartesiano? Para pensar nisso, eu trouxe aqui dois tipos de exemplinhos, tá bom? Porque a gente vai conseguir pensar de uma maneira geral depois. Primeiro aqui, ó, f de x que é igual a 2 elevado a x, e o segundo, g de x que é igual a meio elevado a x, e depois a gente vai generalizar para qualquer caso, tá bom? Então como é que funciona? Se você não conhece aquele tipo de função, se você não sabe qual que é a curva dela, você monta uma tabelinha com alguns valores e vai substituindo lá,
e encontrando aqui os valores respectivos na imagem, tá bom? Depois você pega, coloca no plano cartesiano e junta aqueles pontos lá para formar aquela curva. Então veja bem, ó. Vamos começar aqui. X valendo menos 2. Eu vou substituir aqui, vai ficar 2 elevado a menos 2, tá? Se você quiser, faz depois, só vou colocar os resultados, vou fazer só o primeiro, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó, quando eu substituo ali, f de menos 2 vai ficar 2 elevado a menos 2. Ó. O x vale menos 2, estou substituindo aqui no lugar dele. Lembra lá que nós temos o caso particular que a gente inverte a potência, não é? Então isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4. O que significa isso? Que esse valor de 1 sobre 4, ele vem aqui. Então o que nós temos? Ó, quando o meu x vale menos 2, isso dá 1 sobre 4. Pega o x valendo menos 1, substitui, vai ficar 2 elevado a menos 1, inverte e isso dá 1 sobre 2. O que significa isso? Quando x vale menos 1, eu encontro 1 sobre 2. No plano cartesiano, a gente pode fazer o seguinte, ó. O 1 está aqui, x vale menos 1. O meio, ele está mais ou menos aqui, ó, na metade do 1 e do 0. A gente vem e encontra esse ponto que está aqui. A mesma coisa, ó, x vale menos 2. 1 sobre 4 é metade do 1 sobre 2. Então ele está mais ou menos aqui, ó, na metade do 1 sobre 2. E é quando é o valor do meu x. E aí a gente já tem dois pontos, aí depois a gente vai juntar. Ó. X valendo 0 vai ficar 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0, exceto 0, dá 1. Então o que significa isso? Que quando o meu x vale 0, então o meu x valendo 0, o meu y dá 1. E esse ponto que a gente vai marcar aqui. X valendo 1 vai dar 2 elevado a 1, que dá 2, certo? Então aqui, ó, o que significa isso no plano cartesiano? Quando o meu x vale 1, eu venho aqui e chego até no ponto 2 aqui do y, e esse ponto que a gente vai demarcar. E para finalizar, x valendo 2 vai ficar 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Aí o que significa isso? Que quando o valor do meu x aqui, ó, vale 2, eu vou encontrar a imagem como sendo aqui 4, tudo bem? Se achar melhor, pega, copia, só presta atenção e depois copia, se você achar melhor por causa do vídeo ficar um pouquinho longo, tá bom? O que a gente faz agora? Junta todos esses pontos aqui. Quando a gente fizer essa junção, a gente vai ter esse tipo de curva, ó. Ela vem lá de cima, vem para cá, passa por esse ponto, passa por esse ponto, passa por esse ponto e faz isso daqui. E continua infinitamente, tá bom? Assim como ela continua subindo aqui. Já a gente volta para comentar o que acontece sobre esse gráfico aqui. Pega outro exemplinho aqui, ó. G de x que é igual a meio elevado a x. Faço a mesma coisa, ó. Peguei o x valendo menos 2, x valendo menos 1, x valendo 0, 1 e 2. Vou pegar esses valores, vou substituir aqui, realizar as operações, encontrar os pontos, colocar no plano cartesiano e depois juntar lá para a gente reconhecer o que caracteriza essa curva, tá? Então, ó, x valendo menos 2 vai ficar meio elevado a menos 2, vai inverter, fica 2 ao quadrado, que dá 4, ok? É só você fazer o que eu fiz aqui, ó, utilizando aquele caso particular. X valendo menos 1 vai dar meio elevado a menos 1, vai inverter, fica 2 elevado a 1, que dá 2. X valendo 0, meio elevado a 0, todo número elevado a 0, exceto o 0, dá quanto? Dá 1. X valendo 1 vai dar meio, certo? Que dá ele mesmo, meio. E x valendo 2 é 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1 sobre 4. Então vamos colocar todos esses pontos aqui, ó. Menos 2 e 4. Então quando x vale menos 2, deixa eu ficar aqui porque senão vai acabar fazendo torto. Esse negócio vai acabar sendo torto de qualquer forma, né? Mas enfim. Eu encontro aqui o ponto igual a 4. X valendo menos 1, eu venho aqui até o meu 2. X valendo 0, x vale 0, eu tenho aqui o meu ponto 1. X valendo 1 tem meio, então aqui, ó, o meio está mais ou menos aqui, a gente vem até no ponto do 1, marca esse ponto que está aqui. X valendo 2, eu tenho 1/4 que está aqui na metade do meio, que nós encontramos esse ponto aqui. Juntando todos esses pontos, a gente vai obter a seguinte curva, ó. Então ele passa aqui pelo ponto menos 2 e 4, ele passa pelo ponto menos 1 e 2, pelo ponto 0 e 1, e aqui, finalizando, ele continua a vida dele infinitamente para lá, tá? O que é importante a gente destacar? Essa função é uma função crescente, ó, certo?
E essa função é uma função decrescente. O que caracteriza essa função crescente ou essa função decrescente? O valor aqui da minha base. Ó. Quando essa base ela for um número que é maior que 1, a gente vai ter um tipo de função que é uma função crescente. Quando essa base for uma base que está entre 0 e 1, nós teremos uma função que é caracterizada como sendo uma função decrescente. Então vamos anotar aqui, ó. De modo geral, o que vai acontecer com o gráfico da função exponencial aqui, ó. Então nós teremos dois casos. O primeiro caso, que é quando o meu a ele é maior que 1, né? Pensando na minha base. O que acontece com isso, ó? A função lá, ela é crescente, ok? Ou seja, a característica dela, se a gente pega aqui o eixo x e o eixo y, ela vai se comportar, ó, dessa maneira aqui, beleza? Agora, quando eu pego a minha base entre 0 e 1, ó, então, ó, se o a é maior que 0 e é menor que 1, o que vai acontecer? A função que nós estamos trabalhando, ela é decrescente, certo? Então, ó, se a gente for analisar aqui o gráfico, eixo x e o eixo y, ela vai se comportar dessa maneira aqui, ok? Fato importante, ela não toca no eixo x. Ela vem para cá, ó, e ela continua infinitamente, mas ela nunca chega igual a zero. Lembra que sempre que a gente pegar esse tipo de potência, ela vai ser maior que zero. Independente de qual base que ela for, o mesmo acontece aqui, ó. Ela chega muito perto do eixo x, mas ela não toca no eixo x. Isso nós vamos falar então que o eixo x é uma reta assíntota ao gráfico, porque ela vai se aproximando, mas nunca toca, tudo bem? O outro fato importante é onde intercepta aqui, ó, o eixo y. Repara que sempre está cortando aqui quando o y vale 1, tanto aqui quanto aqui. O que significa isso? Significa que sempre ela vai interceptar, ó, independente se for um gráfico crescente ou decrescente, no ponto de coordenada, quando o meu x vale 0, isso dá 1, quando o meu x vale 0, e isso daqui dá 1, tá bom? O mais importante, se você for fazer uma prova da UEL, por exemplo, é que ele deu lá, ele dava um contexto, ele estava falando da função log, mas ele dava vários tipos de gráfico. Então ele dava uma função trigonométrica, seno ou cosseno, ele dava uma função quadrática, função afim, função exponencial e função logarítmica. Então é importante você ter na sua cabeça como aquela curva se comporta. Esqueceu? Monta os dois exemplinhos aqui que você consegue fazer, tá? Como que aparece os exercícios em relação à função? É interpretar o gráfico, é saber o que significa substituir um valor do x, que é você pegar e realizar o que nós fizemos aqui. Só que, consequentemente, vai acabar caindo em uma equação exponencial, que é o exercício resolvido que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Então, para finalizar nossa aula, vamos fazer um exercício junto aí. Faz a leitura, tá? Tenta resolver sozinho, se não conseguir, olha a resolução, mas não deixa de fazer a lista de exercícios que está na descrição aqui do vídeo. Vamos à leitura. Um pesquisador observou que os indivíduos de uma determinada espécie apresentam um decréscimo exponencial regido pela função f de t, que é igual a elevado a 2 menos bt, em que a e b são constantes e a variável t é dada em anos. No início da pesquisa, ou seja, quando t é igual a zero, foram registrados 1.024 indivíduos. Esse pesquisador estimou que, após 30 anos, essa população estaria reduzida a 128 indivíduos. Nessas condições, o tempo necessário para que essa população se reduza a um único indivíduo é... Então as informações que nós temos são as seguintes. A gente sabe que a lei de formação que rege esse comportamento é dada por isso daqui. Quando t é igual a zero, ou seja, no início, ele diz que tem 1.024 indivíduos. O que significa isso? Significa que quando eu pego o t igual a zero e substituo na minha função, ou seja, o f de zero, isso dá 1.024. Já já a gente usa essa informação. Depois que passou 30 anos, ou seja, 30 anos após o início, quando o meu t é igual a 30, ele diz que essa população se reduziu a 128 indivíduos. O que significa isso? Quando eu pego o meu t igual a 30, substituo aqui, logo é o f de 30 que nós estamos falando, e isso dá 128, tudo bem? O que ele quer saber? Qual que é o valor do t? Ó, então, quem é t
tal que quando eu substituir esse valor na minha função, então quem que é o valor do t, isso aqui vai se reduzir a um único indivíduo. Quanto tempo demora para isso reduzir a um único indivíduo, tá? A gente vai resolver primeiro algebricamente, ou seja, trabalhando lá com as operações, caindo em equação exponencial. Depois eu vou mostrar uma maneira de vocês resolverem mais rapidamente, só olhando para o comportamento da função exponencial, tá? Então primeiro a gente sofre e depois a gente analisa de uma maneira mais fácil, tudo bem? Se você pular para o final do vídeo, você está sendo sacana, é importante você ver isso daqui. Então não faça isso, beleza? Olha algebricamente também para você entender esse raciocínio por trás aí, porque vai te ajudar na parte de logaritmo depois. Demorou? Então vamos lá. Primeira coisa é trabalhar com essa primeira informação aqui. F de 0 que é igual a 1024. Então eu sei que F de 0 é 1024. O que significa o F de 0? É quando eu pego o meu t igual a 0 e substituo aqui, ó. Então vai ficar o seguinte. A elevado a 2 menos b vezes 0, ou seja, substituindo t igual a 0, substituindo aqui. E tudo isso é igual a 1024. B vezes 0 dá 0, então vai ficar menos 0 aqui, 2 menos 0, dá só o 2. Então fica a ao quadrado, que é igual a 1024. Se eu quero achar o valor do A, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, então eu vou tirar a raiz quadrada aqui de 1024, tá bom? Não sabe como é que faz isso? Você vai pegar o 1024, vamos fazer aqui ó, no canto do quadro, ó. Pega o 1024 e fatora ele, tá? Então vai dividir por 2, vai dar 512. Vou dividir por 2, dá 256. Vou dividir por 2, dá 128. Vou dividir por 2, dá 64. Por 2 aqui dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1, tá bom? Como eu estou tirando a raiz quadrada, a cada dois números iguais, ó, ele sai da raiz. Então, ó, aqui vai sair um 2, aqui vai sair um 2, aqui vai sair um 2, aqui vai sair um 2 e aqui também vai sair um 2. Depois você faz o produto entre eles. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32, ou seja, o valor do A aqui que nós estamos procurando, que é a primeira parte, ele é igual a 32. Para que serve esse valor do A? Como eu preciso igualar essa função igual a 1, eu preciso determinar quem é A e quem é B para eu conseguir resolver esse exercício, tá? Como que eu vou determinar o valor do B? Utilizando a segunda informação que você tem aqui, ó, que o F de 30 é igual a 128. Então veja só, F de 30 é igual a 128. O que significa esse F de 30? Quando eu pego o meu 30 e substituo aqui no lugar do T, ó. Então vai ficar A elevado a 2 menos B vezes 30, que é igual a 128. Mas eu já sei quem que é A, ó. A é igual a 32. Maravilha, então vai ficar, ó, 32, 2 menos 30B, que é igual a 128 aqui. Chegou aqui, o que você faz agora? Equação exponencial, e é o primeiro tipo de equação que nós vimos. Vou pegar o 32 e fatorar, vou pegar o 128 e fatorar, deixar na mesma base. Já está fatorado, ó. Veja só, 32, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Então substitui, ó. Vai ficar 2 elevado à quinta, tudo isso elevado a 2 menos 30b, tá bom? Toma cuidado aqui com essa partezinha. Que é igual ao meu 128, que também já está fatorado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então fica 2 elevado à sétima aqui agora. O que eu faço? Vou arrumar essa primeira parte aqui. Lembra da propriedade, ó. Se eu tenho lá uma potência que está sendo elevada a um expoente, a gente mantém a base e multiplica os meus expoentes. Então aqui vai ficar como? 2 elevado a 5 vezes todo mundo aqui, ó. 2 menos 30b, que é igual a 2 elevado à sétima. Faz a distributiva, ó. 5 vezes 2 vai dar 10, e aqui vai ficar menos 150b. Então fica 2 elevado a 10 menos 150b, que é igual a 2 elevado à sétima. Base igual, o que você faz? Iguala os expoentes agora, tá? Se a partir daqui você já quisesse igualar os expoentes, também pode, tudo bem? Sempre faz essa parte aqui. Primeiro trabalha com todas as propriedades, deixa tudo organizado, e depois você faz a ideia lá
de trabalhar com a igualdade dos expoentes. Então vamos pegar essa equação aqui, ó. 10 menos 150b, que é igual a 7. Vou pegar esse menos 50 e jogar para cá, e pegar o 7 e jogar para o lado esquerdo vai ficar negativo, que é igual a 150b positivo. Esse menos esse vai dar 3, então 3 é igual a 150b. O 150 vai passar dividindo, então vai ficar aqui 3 dividido por 150 é igual ao valor do b. Divide aqui, ó, por 3, tanto em cima quanto embaixo, então vai ficar 1 sobre 50, que é igual ao valor do meu b. E nós encontramos o valor da outra constante aqui, ó, certo? Como eu tenho agora tanto o valor do a igual a 32 quanto o valor do b, eu sei que essa função eu consigo escrever de uma maneira diferente, ó. F de t aqui vai ser igual, na verdade, ó, 32, certo? Elevado a 2 menos b, que é 1 sobre 50, t. E tudo isso tem que ser igual a quanto? A minha função. Só que qual que é a ideia principal? Eu estou procurando f de t, que é igual a 1. Então f de t é aquilo ali. Então é igual a isso aqui, ó, a 1. E a gente resolve para determinar o valor lá do nosso t, tá? Tá, mas está igual a 1. Como é que eu faço para o 1 virar ali a minha base? Como é que eu faço para esse cara ficar igual a 32? Você poderia pegar e escrever aqui o 32. Cadê? Aqui, ó, 32 igual a 2 elevado à quinta, mas não tem necessidade, tá? Quando é igual a 1, você vai pensar assim: todo número elevado a 0, exceto 0, vale quanto? Vale 1. Então, no lugar de trabalhar com isso daqui e depois realizar o produto, é mais fácil você pensar no seguinte, ó. Eu vou deixar 32 elevado a 2 menos 1 sobre 50 vezes t, que é igual a 32 elevado a 0, porque é equivalente a essa equação. O que você faz agora? Iguala os expoentes. Então, a gente tem que 2 menos 1 sobre 50 t é igual a 0. Vou pegar esse cara, jogar para lá, vai trocar o sinal, então vai ficar 2, que é igual a 1 sobre 50t. O 50 está dividindo, eu vou passar multiplicando, vai ficar 2 vezes 50, que dá 100, que é o cara que nós estamos procurando aqui. Logo, demora quanto tempo para essa população que tinha 1.024 indivíduos se reduzir a somente um indivíduo? 100. Só olhando a alternativa aqui, a alternativa correta é a alternativa de letra D, tá bom? Isso aqui a gente está resolvendo algebricamente. Tem uma maneira mais fácil? Sim. O gráfico, ele cita, o enunciado, ele cita que está tendo um decrescimento, que é o que está acontecendo mesmo, ó. Tanto é que depois de 30 anos, isso caiu para quanto? Para 128. O que você precisa pensar? No seguinte, ó. O 1024, isso aqui é uma outra maneira de resolver, ó. É 2 elevado a décima. O 128, nós fizemos, e é a mesma coisa se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui, 32, 64, 2 elevado a sétima, certo? Se ele é 2 elevado a sétima, o que significa isso? Que daqui para cá é como se eu estivesse dividindo por 2 e por 2, que é 2 elevado ao cubo. Logo, o que eu vou pensar? Quando se passou 30 anos, eu dividi por 2 elevado ao cubo, que é como se eu tivesse dividido por 2, 2 e 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 10 anos, isso cai pela metade. Essa população, ela cai pela metade. É isso que você precisa pensar, então, ó. Eu vou dividir por 2, então eu divido por 2 a cada 10 anos. Eu percebi isso. Como é que eu faço para esse cara virar 1, então? Eu tenho que dividir por quanto? Por 2 elevado a sétima, ó. Daqui para cá, se eu divido por 2 elevado a sétima, 2 elevado a sétima dividido por 2 elevado a sétima, dá 1. Como cada potência corresponde a 10 anos, o que significa isso então? Quanto tempo vai demorar? Do 10 para cá. É como se eu estivesse dividindo por 2 elevado a décima. Então daqui para cá, eu divido por 2 elevado a décima. E aí eu penso o quê? Como a cada potência cai 10 anos, 10 vezes 10 dá o meu 100, que significa 100 anos. E é uma outra maneira de você resolver. E você pode fazer isso várias e várias vezes, tá? Tem exercícios que são manjados. Na lista mesmo, tem exercício que você consegue fazer através dessa análise aqui só, sem ficar perdendo o tempo necessário lá da sua prova, beleza?
Espero que vocês possam ter aproveitado essa aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar tanto no Instagram, que também está na descrição. Vocês podem deixar aqui nos comentários também se não ficar algo claro. Se eu falei alguma coisa errada, beleza? Corrige, porque outras pessoas vão ver também esses vídeos aí. Quero pedir de novo para você se inscrever no canal, deixar o like. Por favor, façam a lista de exercícios antes de você assistir a resolução dos mesmos, tá bom? É super importante para o seu processo de aprendizagem, para a sua prova que você vai fazer, ou simplesmente para você ter um maior conhecimento, beleza? Tchau, tchau, pessoas. Um grande abraço para vocês e que a força esteja com você.